Enem 2019, texto 1, texto 2, sempre vai ter, né? Numa live nossa, uma questão texto 1, texto 2, para confrontar, para discutir ali, analisar e comparar duas ideias, dois pensamentos que podem ser diferentes, semelhantes, complementares e por aí vai. Então vamos começar aqui, uma questãozinha que vai envolver, olha que legal. Aqui eu já consigo identificar pela referência bibliográfica. Mercantilismo e riqueza das nações. Então, são dois tempos distintos, né? Nós vamos ter lá o período lá do mercantilismo, que é o período da Idade Moderna, né? Ali do século XV ao século XVIII, versus o liberalismo econômico, que inicia-se, né, ali no século XVIII para frente. Então, o liberalismo econômico do Adam Smith, a riqueza das nações, né, que está aqui na referência bibliográfica do texto 2 do Adam Smith. Perry Anderson está falando sobre o mercantilismo aqui no período da Idade Moderna e o liberalismo econômico aqui na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, século XVIII. Tranquilo? Bom, então lá, entre os séculos 16 e 19, então pegar aqui um recorte temporal que trabalha os séculos 16 e 19, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de... Então olha lá, como é respectivamente, e aí tem um tracinho, tá vendo que tem um tracinho aqui, ó, tracinho, 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 tracinho? Nós vamos pegar sempre aqui, ó, do lado esquerdo é o texto 1, que é respectivamente. Então, tem que começar pelo texto 1. E do lado direito é o texto 2. Então, a gente precisa identificar, essa é uma questão também global, né? Ela pode ser considerada difícil global, por quê? Porque nós estamos analisando dois textos em tempos diferentes, conceitos diferentes. Você precisa ter esse domínio global dos conceitos, né? Então, mercantilismo. Então, aqui, ó, nessa primeira parte tem que ter característica do mercantilismo. Na outra parte, tem que ter característica do liberalismo. Vamos ver aqui, ó. O texto 1 vai dizer o seguinte, que a característica do mercantilismo é o quê? É a centralização econômica, ou seja, é o Estado controlando a economia. É o protecionismo, fruto lá da expansão ultramarina, que está associada ao controle estatal, tá? Embora beneficiasse a burguesia incipiente. Então, a gente tem que ver aqui, ó, alternativas que estão ligadas a essa centralização política, econômica, o protecionismo econômico, o favorecimento econômico para o Estado, né? Então, vamos lá. Valorização do pacto colonial? Poderia ser. Então, deixa essa aqui, pontinho. Defesa dos monopólios régios. O que é o monopólio régio? Monopólio é controle régio, controle do rei, controle do Estado. Também faz sentido. Formação de um sistema metropolitano? Também faz sentido. Abandono da acumulação metalista? Não, isso não. Não vai abandonar, ao contrário. Vai incentivar a acumulação de metais preciosos. Isso é uma das grandes características da expansão marítima. O Estado querer o quê? Acumular metais preciosos. Então não pode ser a letra D, porque a letra D está falando que o Estado vai abandonar a acumulação metalista. Não é. Eliminar tarifas alfandegárias? Não, protecionismo não é eliminar. Ao contrário, é você instituir, aumentar inclusive as tarifas alfandegárias, que são os impostos, tá? O Estado, como é muito interventor, ele aumenta as tarifas alfandegárias e não elimina. Então, eu já eliminaria aqui a letra D e a letra E. Só que aí a gente precisa agora ler o texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Então, no liberalismo, no século XVIII, o Adam Smith está falando o quê? Que essa interferência do Estado é prejudicial. Ela é prejudicial. Prejudicial à economia. Porque o que é bom mesmo é... O que é bom mesmo? É a operação benéfica da lei natural. Ou seja, a economia se autorregula. As relações econômicas, elas têm que serem livres para operar. E não o Estado ficar controlando essas relações econômicas. Então, a natureza deve controlar, ou seja,
A lei natural é a economia se autorregula. Bom, então a gente tem que olhar aqui para esse outro lado e ver, né, uma característica do liberalismo. Vocês acham que combate à livre iniciativa é uma característica do liberalismo? Não, ao contrário. O liberalismo vai incentivar a livre iniciativa, né? O que é incentivar a livre iniciativa? Vai lá, crie seu próprio negócio. Crie seu próprio negócio. Né? Seja dono de si mesmo, seja patrão de você mesmo, né? Então é essa a ideia, incentivar a livre iniciativa. Então o liberalismo não vai combater a livre iniciativa. Então tá errada essa letra A. Mesmo que a parte primeira tá certa, mas a segunda parte tá errada. Então ficamos entre a B e a C, né? Crítica à livre navegação. Gente, liberdade é uma defesa do liberalismo. Se criticar qualquer liberdade, está errado também. Então a letra C estaria errada. Olha lá, apoio à livre concorrência é uma característica do liberalismo? Sim. Então, resposta letra B.